Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e no programa de hoje quero compartilhar com vocês um curso que eu estou fazendo, né? Como vocês sabem, estou sempre me aprimorando e melhorando e evoluindo em tudo que eu posso. Penso sempre em todos os pilares, mas nesse caso no pilar profissional, né? Que é um curso que a Flor Neto, ela é produtora cultural, ela tem a rúbrica de captação de ela faz captação de recursos, entre outros meios, assessoria na parte cultural, educadora, entre outras situações que ela faz. Ela tem uma produtora, e quando o estado do Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes, para contribuir com o público, principalmente dessa área cultural e artística, e dar sua contribuição para que fôssemos pouco ou diminuindo foi afetado, ela fez uma parceria junto com o Sebrae, onde ela está dando ainda esse curso, né, porque tem mais um ou dois encontros, sobre chamado curso Mentorias de Ideias e o Projeto Flor, que até ela falou que é como que ela é muito criativa, Flor Neto, e tudo Flor, mas dentro dessa bagagem dela, dentro dessa experiência dela de 20 e poucos anos na área, até ela não é brasileira, se eu não estou enganada, ela é da Argentina. Em algum momento nós também teremos ela aqui para falar com a propriedade dela e com a realidade dela. Ela conseguiu abrir vários membros, vários braços, várias formas de trabalhar o produto principal dela, com várias ramificações e várias questões. E como você conseguir sobreviver desse meio, que as pessoas sempre dizem que é muito bom, é magnífico, dá prazer, mas às vezes é difícil sobreviver, e ela tem conseguido. E ela quis, num momento complicado do estado, que não é só para essa área, mas para todos, mas essa área também é bastante atingida, ajudar de alguma forma, e passando o conhecimento que ela tem e se colocando à disposição também para trabalhos, para parcerias e outras questões, que vai ajudar a muitos que estão ainda nessa situação, porque foi agora abril, maio, né? Enchente ainda está recente, a sair o quanto antes da dificuldade. Então ela propôs-se dar esse curso, que quem tinha CNPJ do Rio Grande do Sul era isento, e quem era de outros CNPJs podia fazer por um valor do curso e aproveitar toda a bagagem dela. E depois as pessoas que estão fazendo o curso, que são pessoas que também têm um amplo conhecimento, cada um na sua área, cada um na sua vertente, e se ajudar e trocar, não só nessa situação sempre, porque eu acho que a troca, o conhecimento, a reciclagem tem que ser constante, não pode ser só em situações difíceis, sempre precisamos estar trabalhando, colaborando, ajudando, e você vai ter certeza de que você domina o que você acha que domina quando você ensina para os outros. E você pode até saber muito, porque tem pessoas que têm o conhecimento, entende tudo mais, mas não tem a didática de passar. Também é uma outra coisa que, né, precisa às vezes ser aprendido. E nesse curso, que está acontecendo todas as segundas-feiras, das 4 às 18, pelo Zoom, e depois ela manda os vídeos e os materiais pela plataforma da Hotmart ou pelo Drive, e consequentemente ela vai fazer cursos para quem não conseguiu ser atendido nessa turma. Ela traz várias questões, desde como criar uma produtora, e como participar de editais e fazer projetos
não só na área cultural, na área social, esportivas, e como você não só trabalhar para os teus ideais, fornecendo teu serviço para terceiros, outras pessoas que queiram, alguém que escreva um projeto, que faça toda a produção desse trabalho, que faça a captação de recursos para esse trabalho, que faça N situações, e que aí você pode oferecer seus serviços para terceiros. Então, é bem interessante, é bem legal. Eu vou trazer aqui alguns pontos que ela vem abordando e que quem quiser saber mais e ter toda a bagagem dela, porque aqui eu estou falando como aprendiz também, né, e como que eu tenho interpretado tudo que ela me passa, procure Flor Neto nas redes sociais, ou a Lynch, que é a produtora dela, LYNCH, que vocês vão ter muitas informações e ela é muito acessível, ela responde a vocês, não às vezes imediatamente, mas no mesmo dia ou logo que ela se libera das rotinas dela. E sim, ela é bem acessível de passar informações, conhecimento e de ter o trabalho dela à disposição se vocês quiserem também. Então, dentro da parte estratégica de um edital, de um projeto e o que precisa ser visto e cuidado, e o que eu estou falando aqui, falo exatamente mais para essa área, mas eu vejo que pode ser detalhado em qualquer situação da nossa rotina, da nossa questão, é uma apresentação, uma descrição e uma sinopse. Se você consegue apresentar de forma breve, descrever de forma breve e simples o que você quer, ou o produto, ou o serviço, ou o que você quer levar adiante, ou o que você quer mandar para esse edital, para essa proposta, para quem eu conseguir a verba, se você conseguir fazer de forma sucinta, você está conseguindo se vender bem e está fazendo o pitch de elevador, como a gente diz, porque hoje em dia, tanto as pessoas que vão ler o seu projeto ou de outros, quanto a pessoa que está na sua frente, que pode ser um possível investidor no teu trabalho, são pessoas que não têm tempo, não têm todo o tempo do mundo. Então, você tem que saber se explicar e ter poder de persuasão o mais simples e o mais breve possível para colocar a sua proposta e conquistar quem está do outro lado para que diga que a sua proposta, a sua ideia é a melhor que o dos outros, o dos colegas e dos teus concorrentes, para que diga, esse pode passar para a próxima etapa, esse não pode passar para a próxima etapa, esse merece a verba, esse não merece a verba. E por que merece e por que não merece? Porque às vezes são pontos de melhorias que muitas vezes, quando o nosso trabalho, o nosso projeto, alguma proposta está inabilitada, que é um outro termo que se usa para essa situação, tem que entender o porquê que está inabilitado. Não é porque você é o pior de todos, porque você é um problema. Não, o que você podia ter feito melhor, colocado nas palavras mais atraentes, mais delicadas, ou que fosse o que a pessoa que está do outro lado querendo ler, porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, e eu também tenho aprendido isso. Eu por muito tempo tinha, e ainda às vezes tenho, mas estou aprendendo que eu tenho que mudar, pavor de dizer na minha escrita que eu sou pessoa com deficiência ou que o meu projeto é para deficientes ou não. Por isso, dos corpos diversos também, né? Por quê? Se eu estou colocando lá que eu quero trabalhar com aquela pessoa, com aquele público, com aquela equipe, com aquele grupo, não importa a característica, pelo menos nesse caso, o que importa é o currículo daquela pessoa e daquele cidadão, porque eu estou dando um voto de confiança que aquela pessoa é uma pessoa que tem condições de estar naquele trabalho que eu estou propondo, naquela proposta que eu estou propondo, porque o currículo dela diz isso, e não porque ela é uma pessoa com deficiência ou não. E outra, ou se eu estou dando chance para um novato, porque também posso ajudar na construção daquele profissional.
eu posso ajudar ele a se desenvolver, menor aprendiz, tudo mais. Então, não é porque a pessoa é deficiente ou não, ela é preta ou não, gorda ou não, LGBT ou não, que eu estou convidando e contratando ela. Mas para algumas pessoas que analisam projetos e pelas políticas afirmativas que são necessárias, mas eu coloco uns pontos de umas aspas aí, tu tem que escrever, que se tu não escrever que tem esse público lá, tu já está inabilitado, tu já está com a proposta reprovada. Pode ter a melhor proposta do mundo, a melhor ideia do mundo, não colocou, perdeu, né? Quem que é teu público-alvo? Pode ser para toda a comunidade, pode ser para toda a sociedade, ou você tem um público específico, para alguma pessoa específica, que nem para mim, muito é para educadores, pessoal de serviço, que faz atendimento ao público, pessoas com deficiência, sim, nesse caso, né? Então tem que deixar, porque quando também a gente pode sim ser aberto a todos, a sociedade toda, mas quando a gente deixa aberto demais, às vezes a gente não está sendo aberto para nada, né? Então também nós estamos perdidos, cego e tiroteio, né? Como se diz, né? Então também limitar um pouco, definir um pouco o que a gente quer é bem importante. Outra questão, período de realização. Depende. Primeira coisa, se você vai mandar essa proposta para um edital, primeira coisa, lê de cabo a rabo o edital e as regras dos editais. Uma ideia macro pode ser usada para vários editais, ou ter vários braços. Num você vai fazer uma apresentação artística, um espetáculo, no outro você vai ter uma oficina, no outro vai ter várias questões, tudo mais, né? Outro você vai dar uma capacitação, tudo dentro da questão cultural, ou tudo dentro da questão esportiva. Mas você tem várias questões. E como se encaixar essa proposta que você tem, essa ideia que você tem, dentro desse período de realização. Muitas vezes, não são todos, você tem o tempo da escrita, que o tempo da escrita e envio da proposta para ver se vai ser aceita, vai ser aprovada, normalmente é de 30 a 40 dias, então eu, Roberta, sempre sugiro que se tenha rascunhado o que você quer, pelo menos em rascunho, para depois colocar nos detalhes da exigência, porque parece que 30, 40 dias é muito, mas se você é que nem eu, que não faz só isso, e mesmo que faça só isso, até tu correr atrás de tudo que está implícito no edital, tudo que está exigido nessa primeira parte, 30, 40 dias às vezes pode ser pouco, principalmente quando você depende de terceiros, porque você vai ver logo abaixo que nas outras etapas que falando, nós não trabalhamos sozinhos. Por isso que também se fala da questão da renda per capita e sim da questão da parte do PIB e do retorno que sim, que esses trabalhos, tanto no esporte, na cultura e social, dão sim para a parte financeira. A parte cultural é 3% do PIB volta para a sociedade, para os impostos. Isso é muito. Parece pouco, mas é muito. E quantas pessoas são contratadas e trabalham nesses meios que estão tendo renda e que estão tendo trabalho, né, para estar? Porque é muito difícil a gente trabalhar só nós. E até porque se for trabalhar só nós, a outra etapa, que é depois desses 40 dias que eu trabalho, você fica louco. Você já fica louco muitas vezes e tem um trabalho, porque se você é realmente a pessoa que produz, você tem que cuidar de toda a equipe e de que todo o trabalho aconteça. E aí sempre dá umas questões, como falei no programa anterior, né, da balança da vida. Já dá trabalho e às vezes tu já fica meio louquinho, dá os estresse. Se você vai fazer sozinho tudo isso, vai ser muito pior. Aí depois desse tempo de realização, para a execução do projeto e a prestação de contas e apresentação do resultado
e tudo mais que precisa, normalmente se tem um ano, não é todos, conforme o edital, mas a grande maioria você tem um ano para fazer todas as etapas. Organizar a equipe que vai trabalhar contigo, começar a fazer a divulgação, começar a fazer as inscrições, se é oficina, ou divulgar onde é que vai ser a apresentação do teu trabalho, do teu espetáculo, da tua formação, quanto tempo vai ser de formação, fazer a formação, depois qual que foi o resultado obtido disso, qual a contrapartida que você vai levar para esse trabalho, para esse edital, em cima do que da verba que você ganhou e do que você quer. E depois, quando você vai para a prestação de contas, tanto da parte cultural, social, esportiva ou outras áreas, quanto a prestação de conta financeira, que normalmente é junto com o proponente do projeto ou o produtor do projeto e o contador. Para vocês terem uma ideia, precisa até contador. Em muitos casos precisa até advogado e outras funções dentro, para vocês verem como não é solto de qualquer forma que é feito esses trabalhos, essas realidades, que às vezes as pessoas pensam, sim, a gente trabalha com o que a gente se diverte, com o que a gente gosta e ama, mas por trás tem muito vucu-vucu, muito trabalho e tem muitas pessoas e tem funções que se a gente não fala que estão nesse trabalho tem muito mais valor do que o nosso, mas eles estão nesse trabalho também. Contador, advogado, imprensa, né, tudo mais. Aí o período, né, o local onde vai ser realizado esse trabalho, ou vai ser executado, onde vai ter os ensaios, se tiver ensaio, e aí tu tem que ir atrás para dar mais peso e mais chance de aprovação no teu trabalho. Uma carta de anuência, uma carta de interesse do local em obter inteiro teus ensaios, inteira a tua oficina, inteira a tua apresentação, que dias que eles vão te liberar para você fazer essas etapas necessárias, eles vão te fazer na parceria, sem custo, por troca de serviço vai ter aluguel, e aí começa a ir para a planilha de custos se tiver aluguel, e ver se no final das contas, quando soma tudo que você precisa, para vocês verem quanta coisa que está envolvida no projeto ou no edital. Aí começa a fazer a planilha de custos, porque você tem um valor X de verba que você pode vir a ganhar com a aprovação desse projeto ou não. E aí você começa a colocar as rúbricas, que a gente diz, as linhas do que precisa e não precisa ter, quais de tudo que tu precisa, que vai ter custo e o que não vai ter custo, as taxas, as tarifas, os impostos, que isso não foge, e no total, somando tudo isso, vai dar com o valor que você vai receber por essa proposta, ou você vai ter que pensar num outro edital, num lugar que te dá mais verba, porque uma das coisas que eu aprendi no início, por muito tempo eu tentei enquadrar as minhas propostas, as minhas ideias na verba que tinha. E aí, o que acontecia? Muitas vezes pagava para trabalhar, e não que eu trabalhasse. Agora, não que às vezes não aconteça isso, mas eu tento primeiro encontrar o ideal, o projeto ideal, o edital ideal, ou o apoiador ideal, patrocinador ideal para a minha proposta, e aí eu faço. Porque senão a gente está sempre correndo atrás. E aí é isso que acontece na falta de organização e na falta de conhecimento e informação, às vezes, de artistas, né? Que não pensam como profissional, não pensam como algo que você precisa viver e dar retorno. Sim, aí quando começa a pensar na parte administrativa, financeira, em todos os pilares de uma empresa, que é uma empresa, aí você começa a fazer diferente, começa a ver diferente. Quais os objetivos e metas que você pretende com esse trabalho? E aí pensando dentro, sim, de uma parte burocrática, dentro da parte, o que é um padrão de uma escrita de um projeto, o que é um objetivo, o que é uma meta, porque você tem que pensar dentro do foco do teu produto e do teu serviço, que pode ser cultural, esportivo, social, mas você está escrevendo algo, um documento oficial.
burocrático, administrativo, como que tem que ser contemplando o que você quer com a proposta do que é um projeto escrito. Quais que são esses objetivos e quais que são essas metas. Detalhar, pontuar, item por item. Justificar, que aí que vai ver se o teu projeto tem força, ou se a tua proposta tem força ou não, e se você acredita no que você está falando ou não. Como justificar o que você quer e por que quem vai te apoiar, te patrocinar, vai dar a verba para você e não vai dar para outra pessoa. Mas não é para chorar, é para dar pontos, força, persuasão à sua proposta. É isso que tem que fazer. Não é para, porque eu não tenho dinheiro. Não. Por que eu mereço e o do lado não merece? Não é que não mereça, mas por que o meu é melhor que o coleguinha, o concorrente do lado? A metodologia, as etapas e cronogramas. Ou a metodologia, primeiro, as etapas e cronograma de como que vai ser um projeto, sempre começa de trás para frente. Se o produto final for uma montagem de espetáculo, pegando exemplo, o que eu preciso fazer até chegar na montagem de espetáculo? Então começa de trás para frente. Aonde vai ser a apresentação, em que teatro, espaço aberto, precisa autorização se for espaço aberto, se não precisa espaço, se for um teatro, qual é o teatro, se é o teatro que me aceita, como que me aceita, em que dias que aceita, que depois essa montagem vai ser feita como, onde vai ser ensaiado, como que vai ser ensaiado, em que dias que vai ser ensaiado, que local vai ser ensaiado, quem que são as pessoas que vão estar nesse ensaio, como que tem que ser a divisão, porque aí também tem que ver a agenda dessas pessoas que vão estar, quanto tempo, qual que é o período, quando que eu vou começar a fazer a divulgação na imprensa do meu trabalho, quem que vai fazer esse trabalho de divulgação, quem que vai ser o contador que vai cuidar dessa parte mais burocrática, que vai fazer os pagamentos, vai ser o proponente, vai ser o produtor, quem que vai fazer a assessoria de imprensa, quem que vai fazer a parte gráfica do meu trabalho, vai para redes sociais, vai para a parte impressa, para divulgação impressa, qual que é o público que eu quero atingir, esse público que eu quero atingir, como que sabe do meu trabalho ou não, quais lugares que eu quero ir, quem que vai fazer parte, quem que vai ser figurinista, quem que vai ser maquiador, não, vai ter verba para isso ou não, vai ter cenário, vai ter diretor, vai ser um trabalho com várias pessoas na composição, vai ser um duo, vai ser um solo, uma reunião com toda a equipe, uma reunião às vezes com parte da equipe, reunião presencial, online, contatei todo mundo disse que aceita, não aceita a trabalhar comigo, aceita com o valor que eles sugeriram, ou eu tenho que fazer uma contraproposta porque não tem verba para tudo e aí às vezes tem que negociar e aí vamos ver nosso poder de negociação, nosso poder de persuasão de novo, aí para vocês verem quanto que engloba tudo isso, e essa pessoa aceita por aquele valor, não, quanto tempo antes, aí quando vai fazendo tudo isso, tanto de pessoas, quanto de tempo, tu vai ver quanto tempo você precisa para o produto final, o resultado final, e aí ver se tem que apressar ou não, conforme o tempo que o edital está te dando, porque se o edital está te dando 1 ano, ou você está te dando meses para executar, você consegue executar isso em meses, você consegue deixar isso pronto em menos tempo, o que acontece, o que não acontece. Então essa que é a questão da metodologia, etapas, cronogramas, como que vai ser no dia da apresentação, quantos dias, a preparação do som e luz, do cenário, do ensaio geral, vai ter ensaio geral, isso é muito importante. Aí depende do que você vai fazer, que eu dei um exemplo da montagem de espetáculo, mas de uma oficina de curto, médio, longo prazo, quanto tempo, quantas pessoas, que lugar, e a contrapartida é o que você vai oferecer para quem te apoia
em troca do dinheiro que você vai receber para fazer, sem custo ou alguma negociação. Vou fazer uma apresentação lá na empresa do meu apoiador, vou dar uma oficina lá na empresa, vou doar livros para a biblioteca pública, não sei, aí tem que pensar, mas algo consistente, com força. Ficha técnica, é todas essas pessoas que eu falei para vocês que tem que pensar, um por um, quem que são as pessoas que precisam estar comigo para o meu trabalho dar certo, e daí ser algo profissional e não ser algo amador. Amador não dá para ser. Amador é quando você não precisa verba pública ou você não precisa apoio e patrocínio de ninguém. Quando eu digo amador, não é que você não possa ser iniciante, é que você esteja aprendendo. É diferente. Então, pense. Especificações técnicas. Precisa de algum material muito específico? Tem na minha cidade, tem que trazer de fora. O que está dizendo no edital permite que você traga de fora alguma coisa bem técnica. O material gráfico que vai ser feito vai ser impresso material físico ou vai ficar só nas redes, as regras de acessibilidade, as políticas afirmativas, precisa alguma especificação técnica, precisa alguma questão, como que eu vou fazer o plano de divulgação, quanto tempo antes, tudo isso que eu estou falando, em que lugares, onde que está meu público que vai precisar ver esse plano de divulgação, o plano de distribuição de tudo isso, para chegar nessas pessoas, para chegar também na equipe interna e externa, como fazer essa logística toda, para vocês verem quanto envolve coisa e quanto envolve todos os pilares de uma empresa, assim, para fazer um trabalho assim. Plano de comercialização, vai ter vendas, não vai ter vendas, precisa ter capacitação, ir atrás de captar recursos, não precisa, vai vender ingresso, não vai vender, como que vai ser? Vai ter a venda de outros produtos, como que funciona? Acessibilidade, como falei para vocês, e a acessibilidade é muito mais ampla do que rampa e cadeirantes, né? Então, tem que pesquisar, já falei aqui em outros programas, hoje nós estamos quase no final, não vai dar tempo de falar detalhadamente, mas a acessibilidade é muito mais, tem que atender a todos os tipos de deficiência, e para atender todos os tipos de deficiências e todas as especificações técnicas, tem verba para tudo isso? Se não tiver verba para tudo isso, como colocar dentro da realidade do que se tem? Porque dá para atender, às vezes a gente não consegue fazer tudo como a gente gostaria, mas dá para fazer o possível. E o que é esse possível? Com qualidade para acessibilidade também e para as políticas afirmativas. A democratização de acesso, vou atender a que classe? A todos? Vou fazer no centro, vou fazer nos bairros, vou fazer na parte periférica, vou cobrar preço popular, não preço popular, 1 quilo de alimentos, tudo isso tem que ser pensado para não dar problema, porque sempre vai dar umas tretas, alguns atritos na hora, mesmo planejado, imagina sem planejar. Diversidade e inclusão, como eu falei, os orçamentos para todas essas etapas, para todas essas funções, dependendo do edital pede 3 orçamentos, dependendo do edital pode ser só com quem você quer trabalhar, mas precisa ter as cartas de anuências e de interesse em ter seu trabalho em tais teatros, em tais lugares para ensaio, em escolas, em empresas, em espaços culturais. Isso dá muita força e mostra que você não está fazendo de qualquer forma, que você pesquisou e pensou em todos os detalhes. Isso dá mais chance de aprovação. As contrapartidas, como eu falei, né? E os anexos é tudo que você tem que colocar no projeto para mostrar a força e a veracidade do que você está fazendo e que você merece aquela verba e que você merece aquela ajuda, aquele apoio, né? E dentro disso mostrar que quem está te patrocinando vai ter retorno do que contribuiu, porque vai e tem muito retorno, né? Então, isso é o que eu estou tendo de curso, no curso de mentoria de ideias e em outros cursos também que eu já fiz na minha prática do dia a dia. Quem quiser me procurar e quem quiser procurar a Flor, por favor, procure.
que eu também estou aqui para auxiliar, também faço essa parte de produção e tenho outras pessoas também para indicar, mas esse curso eu acredito que a Flor vai dar continuidade e faz de forma em coletivo ou individual, e é muito importante, é bem interessante, está valendo super a pena, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Só trago para vocês o que eu acho que compensa compartilhar. Então fiquem bem, uma boa semana para vocês e até mais. Roberta, ascolta.